Disputada desde 1955, a Champions League, com o passar dos anos, vem se consolidando como a competição de clubes do mundo. Idealizada pelos jornalistas franceses Jacques Ferrand e Gabriel Ernaud, que cobriu o Campeonato Sul-Americano de 1948 no Chile pelo jornal L'Équipe, nessa época visualizaram que o futebol europeu precisava ter um campeonato continental, que colocasse frente a frente os campeões nacionais para medir forças e saber quem realmente era a melhor equipe da Europa. Então, a partir dessa ideia, se criava a Copa dos Campeões da Europa, que reuniria os campeões nacionais do velho continente. Com o passar dos anos, alguns clubes foram tendo mais destaque na competição, se transformando nos maiores vencedores do campeonato. Então, no vídeo de hoje, vamos conhecer os 10 maiores clubes da história da Champions League. Mas antes, não se esqueça de dar aquela força no canal, deixando seu like, se inscrevendo e clicando nos sininhos das notificações. Você fazendo isso me dá muita força para continuar trazendo fatos do maior esporte do mundo. Com 7 finais, o Benfica foi vencedor em 2 oportunidades. A equipe teve seu momento mais marcante na competição na década de 1960, quando o clube ganhou o bicampeonato nas temporadas 60-61, 61-62. Chegaram a uma terceira decisão seguida, mas foram derrotados pelo Milan. O clube ainda conseguiu mais 2 finais nos anos 60, quando novamente perderam a disputa pelo título contra a Inter de Milão e pelo Manchester United. Com o fim da grande geração de Eusébio e companhia, que foi grande responsável em levar o clube ao topo do futebol europeu, o Benfica passou por 20 anos sem chegar a uma final da Liga dos Campeões. O time de Lisboa só voltava à final em 1988, quando novamente foram derrotados, agora pelo PSV Eindhoven da Holanda. 2 anos depois, o Benfica chegava à sua última final de Champions. Mais uma vez não obtiveram sucesso, perdendo novamente para o Milan, que já tinha acontecido em 1963. Pelo cenário atual do futebol mundial, podemos falar que não existe grandes expectativas que a equipe consiga retornar a uma final de Champions League nos próximos anos. A velha senhora, como é conhecida a Juventus, tem uma história um tanto curiosa na UEFA Champions League. Com 9 decisões, o time de Turim é o 5º clube de toda a história da Liga dos Campeões mais presente na final da competição. Porém, o Massina acompanha a Juve. O clube já foi derrotado 7 vezes e em apenas 2 oportunidades conseguiu se tornar campeão do torneio. A primeira final demorou para acontecer e foi apenas em 1973, quando a Juventus chegou à decisão. Mas para azar dela, teria pela frente o todo-poderoso Ajax de Johan Cruyff, que já era o atual bicampeão europeu. A primeira conquista viria na vitória por 1-0 em 1985, na trágica final no estádio de Heysel em Bruxelas. 11 anos depois, a equipe de Turim voltava a uma final e novamente se sagrava campeã, agora batendo o Ajax, dando o troco da finalíssima de 73. Depois disso ainda foram 5 finais, mas em todas a Juve bateu na trave. Na 8ª posição aparece o Manchester United, com 5 finais no seu currículo de Champions. O United levantou a taça em 3 oportunidades, sendo a última vez na temporada 2007-2008, quando bateram o Chelsea depois de um empate no tempo normal, ganhando o título na disputa de pênaltis. Outra conquista inesquecível para o Diablos Vermelhos foi na final de 1999 contra o Bayern de Munique. Nessa partida, a vitória só veio no finalzinho, quando os ingleses marcaram 2 vezes no espaço de apenas 2 minutos, ganhando o jogo dos alemães com uma virada espetacular. Com 6 finais de Liga dos Campeões da Europa e 3 títulos conquistados, a equipe de Milão ocupa a 7ª posição das melhores da história da Champions. A Inter teve seu melhor momento na Champions League entre os anos de 1964 e 1972, quando em 9 finais da competição chegou em 4, ganhando o bicampeonato 64 e 65. Já seu último título demorou para chegar e veio na temporada 2009-2010, quando o clube italiano voltou a ganhar a orelhuda. Com 6 finais e 4 títulos conquistados, sendo 3 de forma consecutiva, como aconteceu nas temporadas 71, 72 e 73, qualifica-se a Ajax da década de 1970 como uma das equipes mais icônicas do futebol mundial de todos os tempos. Montada por Rinus Michel e tendo o gênio Johan Cruyff dentro das 4 linhas, o Ajax começou a ditar um modelo de jogo de futebol total, que encantou e encanta todo o planeta até hoje.
A última conquista da equipe de Amsterdã na Champions veio apenas em meados dos anos 90, quando um grande time repleto de craques como Seedorf, Patrick Kluivert, David Rijkaard ganhou o título da temporada 94-95. Na quinta posição aparece o Barcelona. Na lista dos 10 maiores clubes da Champions League, o time da Catalunha foi a equipe que demorou mais tempo para ser campeã da competição. O título só veio apenas na edição de 91-92. Em toda a história do campeonato, o Barça já disputou a final em 8 oportunidades, onde saiu como vencedor em 5 delas. Seu protagonismo dentro da Liga dos Campeões só começou realmente a mudar a partir de 2006, quando emplacou 4 títulos em 10 edições. Nesse grande momento do clube, era comum um elenco recheado de craques como Ronaldinho Gaúcho, Messi, Neymar, Xavi e Iniesta, fazendo com que os holofotes sempre estivessem virados para Barcelona. O Liverpool teve 2 momentos muito fortes dentro da Liga dos Campeões. A primeira fase aconteceu entre a segunda metade dos anos 70 e a primeira parte dos anos 80. Nesse período, os Reds chegaram a 5 finais de liga, onde levantaram a taça em 4 vezes. Porém, no ano de 1985, na última final disputada nesse período, a sua torcida foi responsável por um dos momentos mais tristes da competição. O episódio conhecido como a tragédia de Heysel, quando 39 torcedores morreram devido às agressões dos hooligans do Liverpool. Esse fato levou os clubes ingleses a serem suspensos de todas as competições da UEFA por 5 anos. 20 anos depois, o Liverpool voltava a uma final, agora como franco atirador, tendo pela frente o todo-poderoso Milan. Numa das maiores finais da história da Champions League, o Liverpool voltava a conquistar a Europa. Atualmente, o Liverpool vive um bom momento na Liga dos Campeões, nada igual ao passado, mas o time da cidade dos Beatles nas últimas 7 finais esteve presente em 3. A sua primeira conquista aconteceu no ano de 74, quando um time que era a base da seleção alemã, atual campeã europeia e mundial, e com um elenco repleto de craques como Beckenbauer e Gerd Müller, abre uma série de 3 títulos consecutivos na maior competição de clubes da Europa. Depois de 25 anos de jejum, o Bayern voltava a ganhar o título europeu no ano de 2001. Já sua última conquista aconteceu no ano de 2020, quando venceu na final o PSG. Com 11 finais, 7 títulos da Liga dos Campeões, dá ao Milan a segunda melhor posição entre os maiores times da história do campeonato. A sua primeira conquista aconteceu em 1963, quando o vermelho e preto de Milão bateu o todo-poderoso Benfica de Eusébio na grande final. O Milan viveu um grande momento na Liga dos Campeões, que se iniciou em 1989 e terminou em 95, quando o clube esteve presente em 5 finais das 7 que foram disputadas, ganhando o troféu em 89, 90 e 94. Demorou 9 anos para voltar a ganhar a Liga dos Campeões, mas não tinha como ser melhor, justamente contra seu maior rival, e nos pênaltis na final de 2003 contra a Juventus. Sua última conquista foi em 2007, com gostinho de vingança contra o Liverpool, já que tinha sofrido aquela virada humilhante 2 anos antes. Nesse ano, chega a sua 18ª final. Com 15 títulos conquistados, o Real Madrid merece o posto de maior clube do mundo. O Real é a única equipe que ganhou o campeonato europeu 5 vezes seguidas, quando tinha uma verdadeira máquina de triturar adversários sob a batuta de Di Stéfano. Mesmo 32 anos sem conquistar a Liga dos Campeões, nenhum clube foi capaz de alcançar os feitos do Madrid. Em 1998, a seca de títulos terminou e uma nova era se instalou no futebol europeu. A volta do grande campeão se deu com muita força, ganhando mais 3 títulos em 5 anos. Atualmente, o Real Madrid mostra toda a sua força, volta a ser protagonista na competição, trazendo desde 2014 6 títulos na Champions, inclusive sendo o atual vencedor do maior campeonato de clubes do futebol mundial. E aí galera, gostou do vídeo? Bota aí nos comentários o que você achou da lista. Um abraço e até o próximo vídeo.